que melhor define o transporte público hoje é o cansaço. O que melhor define o transporte público hoje é o sufoco. É o gasto. O que melhor define o transporte público é cansaço. É sufoco. Cansaço. É o atraso. É o sufoco. o atraso. Sufoco. O que melhor define o transporte público hoje é o cansaço. Faz parte. É o único ônibus que vai para São Paulo, que sai aqui de casa. Aí não tem outra opção. Ou eu pego esse ônibus, ou eu não pego nenhum. Aí eu tenho que ficar esperando, porque ele sempre vem bastante cheio e demora bastante para passar. Eu gasto para ir para o trabalho entre 1h30 e 2 horas. Do trabalho até a faculdade, 1 hora mais ou menos. E daqui até a minha casa, 1h30 mais ou menos também, por causa do horário que eu volto. Então, no total, eu gasto entre 4h30 e 5 horas para poder sair de casa, trabalhar, do trabalho à faculdade, da faculdade para casa. A gente tem sinais de colapso em diferentes perspectivas. A gente tem o trânsito, que é uma constante, a gente já praticamente deixou de falar em horário de rush, então eu tenho congestionamentos durante todo o dia. E a gente tem aí uma naturalização, uma invisibilização de condições de mobilidade que não deveriam ser aceitas, mas que se tornaram rotineiras. O jeito que as pessoas viajam, totalmente esmagadas umas com as outras, além de representar um risco constante, ele é uma situação que não deveria ser normalizado. Isso é fruto de uma priorização totalmente invertida no investimento de recursos públicos no transporte. Então o que eu tenho? Eu tenho ali uma destinação massiva de fundos para tentar viabilizar uma estrutura motorizada que não resolve, tentando resolver os congestionamentos, ampliando a avenida, construindo túnel, E a gente sabe que abrir espaço para mais carro e moto, você só vai ter mais carro e moto e o trânsito vai piorar, é um paradoxo, em vez de investir no transporte público, em vez de tentar ampliar a estrutura, garantir qualidade e tornar o transporte público mais acessível. Buenas, pegar isso. Eu acordo 3h40 e aí desço o escadão e aí eu pego a perua, o ônibus lá embaixo para Goianá. Lá eu pego o ônibus, ou o trem, aliás. Vou entrar nessa. Ai, eu tenho que ir aqui mesmo, porque não dá pra esperar outro. Hã? Chegamos. Agora é esperar. Então, o ônibus, ele também já vem cheio, né? Lá no ponto onde eu pego, sempre vem cheio. E aí não dá, tem que vir em pé mesmo.
cidade foi produzindo uma infraestrutura para acomodar essa população que a gente está chamando, que fica aqui em São Paulo na hora de exclusividade branca. E é demanda dessa população a prestação de ser o trabalhador, a força de trabalho da população preta, pobre, periférica, da população de baixa renda, que vai morar longe. Então, você vai construindo toda uma rede de mobilidade mais eficiente dentro dessa lógica. Então, pensando em São Paulo, basta a gente pensar no mapa do metrô de São Paulo, como ele é muito mais eficiente para quem mora numa determinada parte da cidade. A rede de ciclovias, a distribuição das bicicletas, sabe, essas bicicletas que você pega na rua, dos patinetes, elas todas seguem essa mesma lógica. Bom dia. Eu acho que o transporte hoje, ele, como vários outros elementos assim da nossa sociedade, ele reforça muito as desigualdades, né? Dificulta ainda mais quando a gente pensa em lazer, em acesso à cidade, a parque, porque hoje os parques não estão concentrados nas periferias. Muito menos cinema. O cinema mais perto da minha casa é a 50 minutos de ônibus, por exemplo. Mas mais do que isso, eu vou ter que gastar R$16 só para ir até o shopping e voltar para minha casa. Fora o valor do ingresso. Se eu quiser correr num parque, eu não tenho um parque perto da minha casa. O parque mais perto da minha casa é o Parque do Carmo, que fica na Zona Leste, muito longe. Umas 2 horas de transporte público para chegar lá. Ou então Ibirapuera, que nem sequer tem metrô do lado. Tudo isso faz parte desse planejamento segregado da cidade, para manter a eficiência disso. E a segregação é fundamental para organizar a desigualdade social no Brasil. Se a gente constrói cidades que são socialmente e racialmente segregadas, onde quem tem mais dinheiro, quem é a branquitude de classe média e alta, ela se segrega em determinados pontos da cidade. E essa população, ela segrega os seus lugares de vida e também os lugares, as estruturas que elas precisam para reproduzir sua vida com qualidade. Então, o parque, a universidade, os trabalhos que oferecem melhor renda, né, os melhores hospitais, as melhores escolas. Então, se você mora em um bairro em que você precisa gastar 3 horas para acessar isso, mesmo que seja público, sem contar as outras catracas que existem, né, para você acessar esses serviços, você está em situação de desigualdade. Afinal, o que nós estamos querendo? Que as pessoas morem na cidade, mas não tenham condições para fazer os deslocamentos necessários para, inclusive, usufruir aquilo que uma cidade pode oferecer. E ficam só com o prejuízo que a cidade pode oferecer, ou seja, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Só faz o deslocamento uma vez por semana, quando devia fazer todo dia. No final de semana não vai visitar parente e amigo porque não tem dinheiro para pagar o transporte coletivo e assim por diante. Então, o transporte coletivo deixa de ser vamos dizer, uma coisa puramente de serviço público, no sentido público para todo mundo, mas ele passa a ser um instrumento de dominação social, que é uma coisa que acontece no Brasil fortemente. Então a tarifa zero é uma discussão de um problema social. Só para ir e voltar do trabalho, se eu não tivesse faculdade, eu gastaria R$37. Vindo para a faculdade, eu gasto mais R$10, que é o processo de sair do trabalho até a faculdade, da faculdade até em casa. Então eu gasto uns R$45, mais ou menos. Eu gasto mais ou menos 1/3 do valor do meu salário com transporte hoje, porque tanto a questão do trabalho, mas também da faculdade, eu preciso usar do meu salário para pagar, né? Ou então fazer coisas mínimas, porque não tem nada perto da minha casa. Então se eu quiser ir ao mercado, eu preciso pegar um ônibus. Então eu costumo gastar 1/3, um pouquinho mais de 1/3 do meu salário só com transporte no dia a dia. No meu mês, né, na verdade. Então, quando você tem tarifas tão altas como a gente tem no Brasil, em São Paulo, em várias cidades brasileiras, você onera muito a renda das famílias, especialmente as famílias mais pobres, as famílias pretas, pobres e periféricas, né? As mulheres que têm que fazer mais deslocamentos relacionadas ao cuidado com a família, né, de levar os filhos no hospital, na creche, na escola, todas essas atividades de cuidado, né? Quando você tem tarifa, você tem que pagar por isso, você tem que começar a racionalizar.
eu vou fazer esse deslocamento, eu vou a uma atividade cultural ou eu vou ficar em casa? Eu vou a uma atividade que pode ser de aprimoramento profissional ou eu só vou trabalhar? E essa escolha é desigual. Hoje as pessoas pensam e deixam de se deslocar por conta do custo, que é altíssimo. O transporte público ele tem aí afetado, inclusive, a maneira como as pessoas se alimentam. Você tem uma parte considerável do orçamento doméstico familiar das pessoas que vivem no Brasil comprometida com o transporte. E aí você tem também uma perda de poder de consumo que afeta, inclusive, a alimentação. Você tem uma política bem estruturada de mobilidade, você amplia o alcance das pessoas para comprarem alimentos saudáveis. Você tem a possibilidade delas procurarem emprego. Você tem aí um aquecimento do comércio de rua. Você tem cidades mais vivas onde as pessoas estão circulando. A tarifa zero ela é importante porque ela aumenta o acesso a esse deslocamento. Tem várias pesquisas que mostram que cidades que adotaram tarifa zero parcialmente ou algum dia da semana aumenta bastante a demanda no transporte público, que aliás é uma demanda que vem caindo bastante nos últimos anos e criando um grande problema aí para os sistemas de transporte municipais, né? Que hoje a boa parte deles é remunerado por número de passageiros. Então, se cai a demanda por transporte, e cai não porque as pessoas estão se locomovendo menos, mas porque elas estão buscando outras formas de se locomover, fica cada vez mais cara a tarifa, tem menos disponibilidade de veículos, né, para atender a população. É por isso que a gente vive situações como essa, de superlotação no transporte. É por isso que a gente tem aí os sistemas funcionando sempre no limite. Porque as empresas e todo o cálculo de dimensionamento da rede, ele é feito com base no número de passageiros. Partindo de uma premissa que ela é muito frágil, de eficiência, e é uma decisão de quem não usa o transporte público, você vai tentar sempre tornar as linhas mais lotadas possível. Esse ônibus aqui é muito demorado, esse horário é muito demorado e eles só saem daqui lotado. Um absurdo, daqui para Tiradentes é 20 minutos no máximo. A gente chega a ficar aqui na fila mais de 40, 50 minutos esperando o ônibus, entendeu? Então assim, eu acho isso um absurdo, porque olha o tamanho dessa fila, daqui a pouco ela vira lá, ó, você perde de vista, quer dizer, nem compensa. Eu troquei meu horário justamente para eu poder sair mais cedo, para eu poder chegar mais cedo em casa, né? Para fazer alguma coisa e tal. E aí eu fico aqui. O tempo que eu estava lá em casa já, eu fico aqui. Isso quando não quebra, deixa no meio do caminho, entendeu? Cara, isso é surreal. Não dá. Tem até uma palavra que a gente puxa nas manifestações, que é só vai mudar quando o povo controlar. Tarifa zero quando, tarifa zero já. Porque apesar da tarifa zero, que o Prefeitura de São Paulo promete aos domingos, ainda assim é tarifa zero com que nível de sucateamento do transporte? Porque se a gente for ver, beleza, mais pessoas começaram a usar o ônibus aos domingos. Mas a oferta de ônibus aumentou consideravelmente? Não. Passe livre no busão. Pula catraca, estoura o tampão. Passe livre no busão. Pula catraca, estoura o tampão. Passe livre no busão. Quando a gente fala de tarifa zero, a gente está falando além da mobilidade. A gente está falando de pessoas, principalmente de pessoas
A gente está falando de justiça social para essas pessoas. E quem são essas pessoas? As pessoas que não estão prospectadas dentro dos projetos políticos, as pessoas que não estão contempladas dentro das políticas públicas. Quais políticas públicas? As políticas públicas que garantam os direitos sociais, de saúde, de educação, de trabalho, de lazer e de transporte. A gente tem que olhar esse tipo de política não apenas como uma política de transporte e mobilidade. E isso tem a ver com uma visão de tentar pensar e planejar e estruturar as coisas de maneira integrada. A gente tem que fazer conexões. Então, se eu olhar só para a mobilidade, talvez a política de tarifa zero ela seja limitada. Mas se eu olhar para o efeito na vida das pessoas, e os exemplos concretos que a gente tem já permitem afirmar isso, a gente tem transformações de vida relacionadas à possibilidade de se deslocar com facilidade. Quando a gente pensa quem são as pessoas que mais vão ser impactadas, né, que mais vão ser impactadas de forma positiva com o tarifa zero, ou as pessoas que já são as pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade, e a maior parte dessas pessoas são pessoas pobres, pessoas que moram nas periferias, nas franjas da cidade, e geralmente as pessoas negras. Calor, né? Um absurdo, né? Nessa era que a gente tá, num calor desse. Pegar um ônibus sem ar-condicionado, lotado desse jeito. Eu tô cansada, minhas pernas tá doendo. Pra mim subir aquele escadão lá. Aí eu não quero, eu quero pegar tudo. Você viu que hoje eu saí, era 2h20. Eu cheguei aqui, era 4h50, mais ou menos. Entendeu? Eu gastei 2h30 para voltar. Porque a gente fala das 8 horas de trabalho, mas uma pessoa que faz 8 horas de trabalho, mais metade de uma jornada, 4 horas ou até mais, em transporte público, isso é muito estressante. Como que você vai, sei lá, jovem que larga a faculdade porque não tem como sustentar essa rotina. O dia a dia é muito difícil, você chegar em casa às 11 da noite para você acordar depois 5 horas da manhã para trabalhar. É muito difícil. E chegando em casa e pensando, né? Quando eu chegar em casa ainda vou ter que fazer comida, lavar louça, lavar roupa, se tiver roupa suja, limpar a casa. Então, o cansaço é só o começo, porque eu tô cansado do transporte. Mas chegando em casa, eu tenho que superar esse cansaço e fingir que eu tô bem, para poder fazer as coisas do dia a dia e dormir tarde, para no dia seguinte recomeçar tudo de novo. E isso é muito injusto, né? Eu não vou ter tempo para fazer terapia. Eu não vou ter tempo para me cuidar. É claro que eu vou estar mais triste, é claro que eu vou estar mais exausto. E é claro que também, apesar de estar mais triste, mais exausto, mais irritado com a sociedade, eu não posso largar tudo isso, sabe? Acho que isso é o que mais me incomoda. É como essa lógica do transporte deixa a vida ainda mais difícil, que já é difícil, fica ainda mais estressante e mais cansativo, né? Aí impacta na saúde financeira, na saúde física, na saúde mental, na saúde social dessa pessoa, porque ela não tem mais tempo de pensar num tempo de lazer. Todo o tempo dela é um tempo de trabalho. Então, a mobilidade, ela impacta na vida das pessoas. E quando eu faço esse recorte, as pessoas podem pensar assim, mas isso não impacta na vida de quem não é pobre? Impacta, mas muito menos. As pessoas que estão ali na classe média ou da classe média para cima, elas têm um tempo de trabalho menor, ou elas conseguem regular esse tempo de trabalho delas, elas conseguem, de alguma maneira, criar um tempo para o lazer, criar espaços para esse lazer. Ela tem tempos de deslocamento muito menores, isso quando nem se desloca mais para trabalhar. Tempos de sono, se eu pensar que uma pessoa está às 7 horas da manhã numa região central, vindo a 40 a 50 quilômetros de distância, ela tem que acordar pelo menos umas 4 horas da manhã.
cheguei, eu sento aqui, assisti minha novela. Eu só espero, assim, dá um tempo, descanso um pouco, assisto televisão. Mas daqui a pouco eu vou tomar banho e também eu durmo cedo, né? Mas 7h30 eu tô indo pra cama já. Porque eu, às vezes pesa tanto que eu não consigo nem segurar o celular, então sono. Uma condução cara como tá, eu acho que eles deveriam dar mais atenção pra gente nesse sentido. Ou então, assim, eu não sei por que eles não trazem o trem até aqui, né? Pois é. Já pensou, meu? Se aquele trem de Guaraná chegasse aqui, meu Deus, olha. Ia ser muito bom, olha, quanto tempo que eu não ia ganhar, ia passear com o Jorel todo dia. Né? Eu ia ter muito tempo para fazer as coisas em casa, pra descansar. Não é fácil, queira ou não, né? Você acordar 3h40 da manhã todo dia, segunda a sábado, não é fácil, não é. A gente tem aí uma perspectiva que dá para chamar de colonialismo verde interno. Então você eletrifica toda a frota, você limpou o ar da cidade, você conseguiu ali pelo menos reduzir as emissões, mas você está gerando um impacto em outras partes. Se eu tiver que produzir tantas baterias para substituir todos os motores aí de toda a frota de São Paulo, eu vou ter que ampliar muito a mineração para produzir lítio. Não é somente passar para carros elétricos se a gente não vai mudar o modelo de individual do transporte. Não adianta mudar a fonte, né, de energia, seja dos carros elétricos ou do que a gente venha discutir, se a gente não muda o modo de produção, né? Ou seja, essa centralização no transporte individual, né? Então, acho que isso é central. Não adianta a gente querer pensar cidades se a gente só está pensando a discussão de passar de carros, né, baseado em combustíveis fósseis para carros elétricos e não ter essa discussão mais profunda sobre o transporte como um todo. É óbvio que a gente não é contra substituir motor a diesel, a gente quer aí ter mudanças, mas é preciso considerar como a gente vai fazer isso, como tentar reduzir ao máximo o nível de impactos e descartar a ideia de que é normal a gente criar zonas de sacrifício, porque essa é uma ideia muito equivocada. E também eu acho que é muito importante analisar essas relações norte-sul, né? A demanda por esses projetos de mineração, de lítio, também é uma demanda dos países, principalmente do norte, né? Que cada vez mais está eletrificado. Então, os impactos que comunidades, né, muitas vezes que têm o seu modo de vida, que vivem de maneira, né, harmônica com o ambiente, vêm sofrendo a essa expansão desses processos, né, desses projetos de mineração nos territórios e o que isso ocasiona, né? Além de todo o processo mais relacionado com a contaminação, justamente, né, muitas vezes chegam trabalhadores de fora, né? A maioria desses trabalhadores são homens e o que isso gera também nesses espaços, né, de comunidade, né, ou de pequenas cidades, pequenos municípios, que justamente o que acontece muitas vezes é o aumento da violência, né, da violência em geral e da violência também em relação à violência das mulheres, né. O que a gente precisa não é simplesmente modernizar ou apostar em tecnologias, uso mais limpo de combustível. É lógico que qualquer avanço nesse sentido é bem-vindo, mas a gente precisa ou sim pensar em transição modal. A gente precisa ou sim ter mais gente usando o transporte coletivo. A solução é óbvia que existe. Técnica, nem se diga. Hoje em dia você pode fazer maravilhas com o sistema de ônibus e transporte ferroviário local e polui menos, você diminui o nível de ruído na cidade, você facilita a vida das pessoas na medida que você não precisa pegar o automóvel e ir daqui para lá, mas daí você tem que parar no estacionamento, você libera espaço. Então, na realidade, nós não estamos falando somente de deslocamento das pessoas.
Do ponto de vista do deslocamento das pessoas, é óbvio que o transporte coletivo é muito mais inteligente que o transporte individual. E tarifa zero nem se diga. Com tudo isso, ele não acontece na escala que poderia acontecer por causa desse jogo de interesse. Ainda assim mesmo, tem hoje mais de 120 cidades no Brasil que têm tarifa zero. E em todas elas, o sucesso é absoluto. Eu arriscaria dizer que na maioria delas, as prefeituras simplesmente fizeram uma decisão política e passaram a dedicar uma parte do orçamento para subsidiar de maneira integral. E é interessante ver porque normalmente é uma parte pequena do orçamento. A gente está falando em 2%, algo assim, que é algo viável e factível. Então você tem desde cidades como São Caetano do Sul, que está tentando ali jogar o dinheiro de cobrança de estacionamento em espaços públicos. Então o cara que vai de carro e estaciona, ele tem que pagar ali um valor que vai ser revertido para custear integralmente o transporte público. A tarifa zero é um primeiro passo para uma nova relação com a cidade. Porque o fato é que hoje todo esse lucro, essa ganância que a gente no transporte, que nos deixa, além de adoecidos, irritados, mas assim, revoltados com o fato de a gente viver tudo isso, o fato da gente saber que a gente pode usar o transporte, que nós vamos lá, tipo assim, todo dia que eu uso o transporte para trabalhar, para construir a riqueza desse país e tal, e eu posso usar esse transporte e não pagar por ele, porque eu já pago imposto, porque eu já trabalho no dia a dia. Eu não preciso pagar para usar o meu transporte, para me locomover pela cidade. Eu acho que isso mostra pra gente, inclusive pra essa galera que tá meio deprimida, inclusive com a realidade, que, cara, talvez essa cidade seja realmente nossa. Eu acho que eu posso... Talvez seja possível pensar outro tipo de cidade. Talvez seja possível pensar outro tipo de relação com o lazer. Talvez eu não precise ficar enfurnado em casa no fim de semana porque eu não tenho dinheiro pra sair. Talvez eu possa enxergar um mínimo de dignidade, assim, no meu dia a dia. Então acho que a tarifa zero, ela não cumpre só o papel de vou poder ter acesso mínimo democrático à cidade. Mas o que é democracia popular se não o povo tomar nas suas próprias mãos o seu destino? A gente, especialmente as pessoas mais jovens, tem que sonhar com outros tipos de cidade. A gente tem que imaginar, a gente tem que manter a esperança e acreditar que outros mundos são possíveis. É um modelo de cidade que está em disputa agora e a gente tem que pensar nisso. Você priorizar transporte público coletivo é um caminho aí distinto do que a gente está seguindo hoje. Se a gente seguir tentando fazer uma cidade funcionar a partir de deslocamentos motorizados privados e ter mais gente, cada vez mais, com políticas de financiamento de veículos, desconto de impostos, de incidência de impostos, para incentivar o consumo de carros e motos, a gente vai ter um agravamento dessa situação e vai chegar um ponto em que as nossas cidades vão efetivamente colapsar. E se a gente quer cidades que se sustentem de verdade, que sejam mais justas, mais equilibradas, a gente tem que mudar as prioridades no trânsito. A gente tem boas justificativas para pensar em políticas que ampliam o acesso e a tarifa zero é uma delas. Eu acho que a tarifa zero cumpre, primeiro, é o estopim do que pode vir a ser na sociedade. Primeiro a gente acaba com as catracas. E no futuro, nós vamos acabar com o quê? Com que tipo de injustiça a gente vai acabar? Eu acho que a tarifa zero é um começo. A gente não pode achar que é o fim, sabe?